Bom dia, boa tarde, boa noite, independente de onde você estiver nos assistindo ou de que horário você estiver fazendo isso, você está no aulastop.com. Eu sou o professor Rodrigo Fleming e hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre física elétrica. Sim, essa matéria na qual a maioria dos estudantes tem uma dificuldade muito grande. A maioria das pessoas, quando vai resolver um circuito elétrico, sequer sabe como começar ele. Então hoje eu vou dar algumas dicas rápidas para você que está iniciando os estudos dentro disso, que está tentando resolver algum exercício de vestibular, está travado. É um começo, um início, para que você comece a enxergar um pouco melhor esse tipo de assunto, ok? Vamos lá então. Pessoal, existe um esquema, existe uma sequência de resolução para um circuito elétrico que normalmente ele vai muito bem quando você sabe utilizar ele. E é isso que eu quero mostrar isso para vocês. É a seguinte situação, ó. Você vai seguir, enquanto você estiver resolvendo um circuito elétrico, 4 passos que se resumem a uma equação e que, se você souber adaptar isso ao seu circuito elétrico, você vai ver que sua vida vai se tornar muito mais fácil. Vamos lá? Quais seriam esses passos? Primeiro, associa os resistores. Então você vai olhar para o circuito e você vai ver quais tipos de associações de resistores você tem aqui. Eu estou vendo aqui que nós temos 2 resistores separados por nós. Olha aqui, né? Nós temos um nó aqui e um nó aqui. Nó determina o quê? Resistores em paralelo. Muito bem, então eu tenho 2 resistores em paralelo aqui. Todos os outros meus resistores do circuito estão em série com esses 2. Então eu já percebi que eu tenho associação de resistores em paralelo e associação de resistores em série. Então eu vou ter que trabalhar com isso. Segunda coisa, eu vou encontrar o resistor equivalente. O que é encontrar o resistor equivalente? É você pegar todos aqueles resistores que você tem no seu circuito e descobrir qual é o valor de um determinado resistor que teria o mesmo efeito de todos esses outros, tá? Então vamos lá, eu vou pegar a minha caneta azul caneta, acho que eu já ouvi isso em algum lugar. Caneta azul, azul caneta azul, tá marcada com minhas letras. Mas vamos lá, vejam só, nós temos aqui 2 resistores em paralelo, né? E nós temos uma regra prática para isso. Quando nós temos resistores iguais em paralelo, basta eu pegar o valor de um dos resistores e dividir pelo número de resistores iguais que eu tenho. Então vai ser só eu fazer 4 sobre 2, eu vou descobrir que o resistor equivalente em relação a esses 2 resistores em paralelo, ele vale 2 ohms. Bom, então é como se eu tivesse substituído esses 2 resistores de 4 ohms por um só de 2 ohms, que agora está em série com todos os outros. Então agora eu tenho um de 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Acabei de descobrir o valor do meu resistor equivalente. Ele vale 10 ohms nesse circuito. Tá ok? Bom, vamos lá. Agora o que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte, já que nós descobrimos o valor do nosso resistor equivalente, agora nós vamos aplicar a DDP, a diferença de potencial, para a gente poder calcular a corrente. Então a sequência fica, associa os resistores, encontra o equivalente, aplica a DDP, calcula a corrente, que é essa equaçãozinha aqui. Professor, mas eu estou vendo ali E', isso? Ó, para eu determinar qual a DDP, a diferença de potencial presente nesse circuito, eu tenho que pegar a força eletromotriz produzida pelos geradores e subtrair a força contra-eletromotriz que é consumida pelos receptores. Professor, mas como eu vou saber quem é gerador, quem é receptor? Olha para cá. Sempre no seu circuito, você vai considerar gerador aquele onde a corrente elétrica atravessa o elemento do polo negativo para o polo positivo. E você vai considerar receptor quando a corrente atravessar do polo positivo para o negativo. Então veja, nós temos aqui um gerador de 40 volts e nós temos um receptor de 20 volts. Vamos colocar na nossa equação para finalizar isso daqui? Então vamos lá, nós temos aqui I
é igual a 40 menos 20 dividido pelo resistor equivalente que nós calculamos aqui, que vale 10. Então nós vamos ter uma corrente total nesse circuito, 40 menos 20, 20, dividido por 10, isso daqui vai dar um valor de 2 amperes para a corrente elétrica do circuito. Tá, mas e agora? E se eu quiser calcular mais alguma coisa nesse circuito? Agora está muito fácil, pessoal. Porque veja, ó, eu sabendo qual o valor da corrente elétrica nesse circuito, eu tenho que lembrar que todos os elementos que estão em série são percorridos pela mesma corrente. Então veja, esse resistor, por exemplo, ele vai ser percorrido por uma corrente de 2 amperes, assim como esse, assim como esse, assim como esse. Ou seja, vamos supor que agora o exercício me pede, fala, olha, Fleming, eu quero saber qual é a DDP no resistor de 2 ohms. Muito fácil, é só eu vir aqui em um dos resistores, por exemplo, esse aqui, e fazer a primeira lei de Ohm para ele. Qual é a primeira lei de Ohm? Resistência de um resistor é igual a U sobre I. Então veja, a resistência ela vale 2 ohms, eu quero saber a DDP desse resistor, a corrente elétrica que eu descobri, ela vale 2 amperes, ou seja, a DDP nesse resistor, ela tem um valor equivalente a 4 volts. E você pode fazer isso com qualquer um dos resistores. Professor, mas eu estou vendo ali, ó, nos resistores em paralelo, como que vai ficar a corrente nesse caso? Nesse caso é muito fácil, né? Veja só, a corrente elétrica ela vai se dividir igualmente aqui nesse nó, em partes iguais, pois a resistência em cada um dos ramos depois do nó, ela é igual. Então eu vou ter 1 ampere passando nesse resistor e 1 ampere nesse resistor aqui. Se eu quiser descobrir a DDP de cada um deles, que por sinal é igual, porque eles estão em paralelo, e quando você tem resistores em paralelo, a DDP entre esses elementos é a mesma, é só eu aplicar a primeira lei de Ohm para eles. Tá ok? Espero ter ajudado vocês com essa dica. Acompanhe o nosso canal, inscreva-se também no nosso canal, pois estaremos o tempo todo publicando vídeos novos, dicas para o Enem, eu, professor Fleming e outros grandes professores para poder cada vez mais ajudar vocês. Um beijo e até mais.